Oi, seres humanos, tudo bem com vocês? Meu nome é Marta. Hoje a gente vai conversar sobre uma parte que eu particularmente trabalho muito com ela, que é a poluição hídrica, tá? Para que nós possamos conhecer um pouquinho como é que esse processo de poluição hídrica ocasiona um processo que nós chamamos de eutrofização, né? Isso daqui é uma coisa muito importante, gente, e é o que infelizmente a gente está vendo muito por aí, tá? Bom, nós temos uma seguinte situação que eu coloquei aqui para vocês. Nós temos assim, ocupações e assentamentos urbanos que não tem nenhuma rede de esgoto, nem sequer de coleta ou afastamento, que dirá de tratamento, né? Então, o que acontece, gente? Essas ocupações, elas vão, obviamente, né? As pessoas que estão lá produzem, claro, né, o seu esgoto e, infelizmente, esse esgoto é lançado diretamente nos corpos d'água, tá? Quando eu falo em corpos d'água, eu estou falando o quê, gente? Rios, lagos, ou nós temos ainda, como é o caso aqui da região metropolitana de São Paulo, que nós temos um lagão muito grande, artificial, que é o reservatório Billings, tá, gente? Então, nós temos também reservatórios, né? Isso, claro, dependendo da cidade, onde você estiver, você normalmente tem um reservatório lá que serve para quê, gente? Para armazenar água e fazer o abastecimento todo da população, tá? Bom, só que infelizmente, né, esses assentamentos ou essas ocupações, quando você não tem nenhum tipo de condições de saneamento, você tem o quê? Você tem todo o esgoto dessa população sendo lançado diretamente nesse rio, lago, lagoa ou reservatório, tá? Nós podemos também ter cidades bem organizadas que têm uma rede de esgoto, mas uma rede de coleta de esgoto, tá, gente? Uma coisa é você afastar e coletar esse esgoto. Outra coisa é você tratar esse esgoto, tá? Só para vocês terem a mínima noção. A região metropolitana de São Paulo, aqui, né, uma das regiões mais ricas deste planeta, trata apenas 40% do seu esgoto. 60% do esgoto da região metropolitana de São Paulo, que tem 20 milhões de pessoas, 60% desse esgoto vai diretamente para onde, gente? Para os rios ou para o nosso reservatório, como é o caso do reservatório Billings, tá? Porque ou eu tenho os assentamentos, ou eu tenho esse esgoto que vem através dos rios, né? Como é o caso do Rio Pinheiros, por exemplo, e que vai diretamente para o reservatório, tá? E aí, minha gente, o que vai acontecer? Se eu estou falando da região metropolitana de São Paulo, que é uma das regiões mais ricas do nosso Brasil, né? Trata apenas 40% do seu esgoto, imagina quando a gente coloca isso para regiões mais afastadas, tá? Na realidade, o Instituto Trata Brasil, que ele faz um ranking dessa questão de tratamento de esgoto, etc. Ele, assim, no grande montante brasileiro, tá? Uma cidade pela outra, nós não chegamos a tratar nem 20% de todo o esgoto que é produzido aqui no Brasil, fazendo as compensações de uma região pela outra, tá? Aqui na região metropolitana de São Paulo, nós temos cidades que tratam apenas 3% do seu esgoto, gente. Isso é impensável, né? Então, todo esse esgoto, quando eu estou falando aqui, ó, gente, de esgoto doméstico, né, que é o melhorzinho de todos aí, tá? Esse esgoto doméstico, ele vai para lagos, rios, lagoas, etc. Isso é impensável, né? Você imaginar que a gente tem uma situação como essa numa região como a nossa aqui de São Paulo. Eu não sei as outras regiões, né? Mas se a gente for começar a estudar estado por estado, nós temos lá uma diferença bastante significativa, tá, gente? O que mais que nós temos que pode poluir a água? Por exemplo, né? Eu coloquei aqui uma plantação de eucalipto, tá? E para eu poder plantar, eu desmatei essa área,
eu uso os tais, né, defensivos agrícolas aí, entre aspas, tal. E tudo isso, gente, quando chove, normalmente isso é plantado em encostas, tá? E essa poluição toda acaba chegando no rio, tá? Eu tenho também a questão das indústrias, certo, gente? As indústrias, elas fazem o quê? Teoricamente, as indústrias deveriam tratar o seu esgoto, o seu efluente, né? O efluente industrial, depende do tipo de indústria, ele é extremamente nocivo. Sei lá, se eu estiver falando de uma indústria de galvanização, imaginem o que nós temos de metais aí, compondo o que, gente? O efluente dessa indústria. E se eu não tiver um tratamento, teoricamente a indústria deveria tratar o seu efluente antes de lançar no rio. Mas se eu tenho um rio muito degradado, gente, infelizmente a legislação brasileira diz que a indústria tem que lançar no rio a condição que está aquele rio. Se o rio está muito degradado, ela até legalmente está coberta para lançar o seu efluente da maneira que for, tá? Mas existe uma legislação que diz que a indústria tem que tratar o seu efluente. Que mais que nós temos que polui essa água, gente? Nós temos a pecuária. Olha o meu gadinho aqui, tá vendo? Todo mundo aqui? Na pecuária eu vou ter o quê, gente? Eu tenho produção de fezes e urina desses animais, que se o local onde eles estiverem, se for uma granja, se for um local de confinamento, sei lá, né? Depende muito de onde tiver, todos os resíduos, fezes, urina, tudo isso desses animais, infelizmente, vai acabar chegando aonde, gente? No rio, né? Agricultura, gente, eu tenho a mesma coisa, tá? Eu tenho todos os insumos agrícolas, tenho também todos os defensivos, né? Os agrotóxicos todos, tá? Esses agrotóxicos, gente, infelizmente, eles também chegam na água. É só você imaginar o seguinte, né? Quanto na sua região está tratando o esgoto? Se for uma região agropecuária, gente, é a mesma coisa, né? Se só trata, sei lá, 10%, tudo isso que a indústria agropecuária produziu não será tratado antes de chegar na água. E tudo isso, por que eu desenhei tudo aqui em cima e indo para o rio, né? Porque nós sabemos, gente, que os rios estão sempre num vale, né? É muito interessante quando você tem dois morrinhos aqui, no meio desse morrinho você tem um corpo d'água. Então, se eu tenho as coisas acontecendo aqui e aqui, toda essa água vai vir para onde, gente? Todos esses resíduos virão para o nosso corpo d'água, tá? E claro, gente, que além de tudo isso, o que mais que eu tenho? Eu tenho resíduos sólidos, né? Quando, por exemplo, nos assentamentos urbanos todos, tá? Nas cidades, eu não tenho uma efetiva coleta desses resíduos sólidos. Eu não tenho nenhum processo, por exemplo, de coleta seletiva ou de reciclagem. Tudo que não for coletado corretamente vai acabar chegar aonde, gente? Vai chegar no rio, ou no lago, ou na lagoa, tá? Tudo isso acaba chegando aqui. Da mesma maneira a indústria, da mesma maneira a agropecuária, que você tem o quê, gente? Você tem todos as embalagens dos insumos, todos, gente. Se isso não for destinado corretamente, vai chegar nos rios, lagos e lagoas. E quer ver a maior tristeza ainda, gente? Que tudo isso daqui vai chegar no mar, tá? Que tudo isso daqui vai chegar em ecossistemas extremamente importantes, que são os ecossistemas marinhos, como estuário e mangue, tá? Quem morar aí nas áreas de estuário e mangue sabe muito bem o que eu tô falando, né? Que tudo isso daqui chega lá no mar e vai chegar nos berçários marinhos que a gente tem, né? E se eu estiver falando de uma cidade litorânea, gente, as cidades litorâneas no Brasil, elas têm os emissários, né? Eu não desenhei um emissário aqui, mas o que é o tal do emissário, gente? É o coletar todo o esgoto da cidade e lançar esse esgoto numa tubulação que vai lá para o meio do mar, tá? Mas como dizem, né, a solução é a diluição, né? Então todo aquele esgoto vai para onde, gente? Vai para o mar.
e vai afetar as cadeias lá da frente do mar. O que eu tenho aqui nos rios, reservatórios, etc., de poluição? Gente, olhem só, é uma lista, né? Então, eu tenho esgoto doméstico. O que ele vai trazer? Ele vai trazer micro-organismos que são causadores de doenças, tá? Ele vai trazer saponáceos, que vai aumentar significativamente o nível de fósforo desses ecossistemas, tá? E isso eu vou falar já já da eutrofização, o que vai acontecer. Ele vai trazer também, gente, amônia, e essa amônia vinda de onde, gente? De fezes e urina, tá? Ele pode trazer também óleo, e esse óleo que vai desprender o que, gente? Metano. Então vejam o que o esgoto doméstico traz. Eucaliptos, né? Eu tô falando eucalipto, mas se eu tiver qualquer tipo de plantação, para quê, gente? Para produção de celulose e papel, tá? Eucalipto, pinos, o que for. O que vai acontecer? Todos os insumos utilizados, etc., vão cair na água. Então, depende muito. Está corrigindo o pH de solo, ou está fazendo uma correção do solo para um nutriente, tudo isso vai para a água também. Indústria, gente, o que eu tenho? Metais pesados de montão, tá? E outros poluentes que a gente não sabe nem direito o que é, né? Substâncias químicas que vêm para cá. Pecuária e agricultura. Aqui, gente, na pecuária, fezes, urina, sangue, né, desses animais, quando você tem os locais que abatem esses animais, tal, tudo isso vem para a água. Agricultura, gente, todos os seus insumos também, né? A gente tem o NPK, né, que é nitrogênio, potássio e fósforo, que é muito utilizado como uma reposição aqui no solo, vem para cá. E fora os tais defensivos agrícolas, que são quem, gente? Os agrotóxicos, gente. Aí eu tenho os carbamatos, gente, eu tenho uma fileira, assim, de coisas que eu poderia ficar aqui a vida inteira falando para vocês, tá? Bom, tudo isso chegou no rio. E aí? O que acontece quando tá aqui? Quando eu tenho toda essa situação, como que esse corpo d'água aqui, ele vai conseguir se recuperar? Vamos dar uma olhadinha agora o que é o processo de eutrofização. E aí eu vou deixar a pergunta aí para vocês. Será que esses locais conseguem se recuperar? E aí nós temos ainda um agravante, né? Que eu já falei isso em outras aulas, mas eu acho que vale a pena relembrar aqui, porque nós estamos falando de poluição hídrica, tá? Que nós tivemos em novembro de 2015 a ruptura da barreira, né? De um reservatório de rejeitos de mineração em Bento Rodrigues, lá em Mariana, tá? Esse reservatório desses rejeitos da empresa da Samarco, que fez o quê, gente? Que rompeu aquele reservatório, tá? E todo aquele rejeito, né, foi embora para o Rio Doce. Gente, até hoje, né, porque eu acompanhei 2015, 2016, e até hoje ainda nós temos todo aquele rejeito no Rio Doce. E acabou com o rio, tá? Então, o poluente pode ser esses que eu falei para vocês, como também pode ser uma coisa bem física, que são aqueles rejeitos todos que tinha daquela mineração, tá? Tá bom, caiu no rio. O que vai acontecer? Caiu no reservatório. O que vai acontecer? Vamos dar uma olhadinha. Seres, então, olhem só. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho do processo de eutrofização, né? O que significa isso e qual a importância desse processo, tá? Bom, eu significa verdadeiro e trofo significa nutrição, beleza? Então, olhem só. Nós temos aqui uma grande cidade. Essa cidade, ou grande ou pequeno que for, né? Ela tem uma rede de esgoto. Esse esgoto, gente, vai lançar diretamente no corpo d'água matéria orgânica. Quando eu falo matéria orgânica, gente, eu estou falando aqui, se for matéria orgânica de esgoto doméstico, eu estou falando diretamente de fezes e urina, tá? E também o que, gente? Também fosfato, por conta dos saponáceos, etc. Bom, assim que eu lanço essa matéria orgânica direto no corpo d'água, o nosso corpo d'água tem bactérias que vão fazer o quê? Que vão fazer a decomposição dessa matéria orgânica. Então, eu tenho fezes,
eu tenho urina, principalmente fezes, resto de alimento que acabam chegando pelo esgoto e que eu vou fazer o quê? Decomposição. Quem faz a decomposição desta matéria orgânica são bactérias aeróbias. O que significa isso, gente? Bactérias aeróbias são aquelas bactérias que usam oxigênio para quê? Para decompor a matéria orgânica. Então, olha só, quanto maior o aporte de matéria orgânica que eu tenho no rio, maior será o meu consumo de oxigênio para eu poder decompor a matéria orgânica. Então, eu vou começando a fazer o quê, gente? Diminuir a quantidade de oxigênio que eu tenho disponível para os outros animais, né? Então, eu não tenho peixes, eu tenho anfíbios, né? Os girinos, eu tenho alguns moluscos que vivem do quê, gente? Vivem dentro da água e dependem desse oxigênio para sobreviver. Quando eu começo a ter um aporte muito grande de matéria orgânica, eu já começo eu faço o quê, gente? Eu começo a diminuir a disponibilidade de oxigênio. Porém, eu aumento o quê, gente? A disponibilidade de nutrientes. Quando eu aumento a disponibilidade de nutrientes, eu tenho algumas algas que têm uma proliferação exacerbada. Eu até pintei de verde aqui, porque realmente o corpo d'água vai ficar verde. Olhem essa imagem aí que eu estou mostrando para vocês. Essa imagem é do reservatório Billings, aqui na região metropolitana de São Paulo, e que ela foi tirada recentemente quando aconteceu o quê? O grande aporte de matéria orgânica. Olha como essa água está verde. Vejam essas fotos aí para vocês terem noção do que eu estou falando. Quando eu falo proliferação de algas, é uma proliferação real, tá? Vejam bem como está a cor dessa água. Bom, voltando aqui. Houve a proliferação de algas, o que vai acontecer, gente? Aquela camada de algas, ela começa a impedir a entrada da luz solar. E as algas que estão mais abaixo não conseguem fazer fotossíntese. E eu tenho mais ainda o que, gente? Diminuição de oxigênio. Eu vou fazendo com que esse corpo d'água vá perdendo oxigênio gradativamente e, obviamente, que os animais dali começam a morrer. Morrem os animais e morrem também essas algas, tá? Quando morre esse povo todo, eu vou ter também decomposição de matéria orgânica. Toda decomposição tem o que, gente? Consumo de oxigênio. E aí eu diminuo significativamente a quantidade de oxigênio que eu tenho no corpo d'água, tá? E aí, minha gente, não vive nem peixe, não vivem nem moluscos, nem anfíbios e nem sequer as próprias algas estão vivendo mais ali, tá? E aí, gente, as bactérias aeróbias que faziam a decomposição, elas são substituídas por bactérias que não usam oxigênio, que são chamadas de anaeróbias. Então, elas não usam oxigênio para fazer a decomposição. Só que quando essas bactérias anaeróbias começam a agir nesse corpo d'água, o que vai acontecer, gente? O odor que fica é um odor muito forte, como o odor de ovo podre, tá? Com certeza você aí na sua região já deve ter passado num rio que tem essas condições e que você sente aquele cheiro de ovo podre. Por que aquele cheiro de ovo podre, gente? Porque eu estou liberando metano e outros gases na decomposição anaeróbia dessa matéria orgânica. Porque morreu, gente, alguém vai decompor. Se eu não tiver oxigênio, quem decompõe é a bactéria aeróbia. Se eu não tiver oxigênio, gente, lindo, essas bactérias são substituídas pelas anaeróbias tranquilamente. As anaeróbias começam a fazer o processo de decomposição, só que o odor que fica é muito forte, tá? Então, quando você tem a eutrofização de um rio, ou de um lago, ou de uma lagoa, gente, nós temos esse processo acontecendo. E com certeza, o odor que fica ali, ele é inconfundível, tá? Então, processo de eutrofização, ele é isso. Lanço matéria orgânica, decomponho
pelo processo aeróbio, gasta oxigênio, disponibiliza nutrientes, prolifera as algas. Essas algas começam a se proliferar, mas elas também dificultam a entrada de luz e eu não tenho mais fotossíntese aqui embaixo. Aí eu tenho morte de peixes, morte de algas. Morreu todo mundo, inclusive as bactérias aeróbias, né? Porque não tem mais oxigênio. Aí o que começa a acontecer? As anaeróbias entram em ação e começa aquele cheiro forte que a gente sabe muito bem daqueles rios que estão eutrofizados, tá? Seres, infelizmente, né, eu tenho que contar essas histórias todas para vocês aí, e isso é uma realidade de muitos rios que a gente tem no nosso país, infelizmente, por conta do quê, gente? Por conta da pura e simples maneira de tratamento do esgoto. Se a gente tivesse o tratamento do esgoto, nós não teríamos tudo isso. E nós temos uma pesquisa recente, agora de 2016, que prova por A mais B, tá? Que quando você não tem essa rede toda de saneamento, você tem um aumento significativo de doenças como dengue, por exemplo, como leptospirose, como diarreias, tá? E aí, minha gente, olha que loucura, né? Se eu investisse aqui na rede de tratamento de esgoto, de saneamento, R$1, tá? Eu economizaria em tratamento de doentes, eu economizaria R$4. Olha como a conta seria linda, né? Faço investimento aqui, não trato as pessoas que ficam doentes por causa de todo esse processo, tá? Não tenho mais diarreia para tratar, não tenho mais leptospirose, não tenho mais dengue para tratar. Se eu não trato, eu não gasto. Mesmo que o meu investimento no esgoto seja alto, relativamente alto, eu tenho toda uma economia no sistema básico de saúde. Gente, isso há que se pensar muito bem a respeito, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Fiquem com isso na mente. Quem estiver assistindo agora, existe aí toda uma campanha do saneamento já. Fiquem alertas, gente. Vejam essa campanha, vejam aí como é que você pode contribuir, tá bom? Seres, um beijo no coração de todos e a gente se vê por aí.